Bom, agora estamos na aula 16 de História 1 e vamos falar a respeito do Renascimento. Renascimento, ele vai marcar de fato o início da Idade Moderna. Se vocês observarem, essa imagem é muito conhecida, é chamada de homem vitruviano, ou seja, agora não mais é Deus como centro do universo, mas o homem é o centro do universo. A gente vai ver uma crítica muito grande, o próprio nome já denota isso, renascimento. A gente saiu da Idade Média, também conhecida por Idade das Trevas, e agora vai entrar no novo modelo, no novo mundo, onde o homem passa a ser o centro, onde a razão ela está acima da fé e o conhecimento, principalmente de buscar questões que até então eram explicadas pela religião, agora tem um embasamento científico, um embasamento mais forte centralizado no homem, na sua descoberta, principalmente de solucionar dúvidas de onde o homem veio, será se a Terra é redonda, quem está no centro do universo, enfim. Bom, a definição é um movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão do pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica, não religiosa, ou seja, esse movimento ele não traz mais as explicações na religião. Agora não é mais a igreja ou Deus o centro das explicações. Agora o homem ele busca de fato renascer, as suas próprias descobertas, as suas próprias ideias, baseado principalmente na questão científica e não mais voltada à religião. É consequência direta das transformações socioeconômicas iniciadas na Baixa Idade Média, ou seja, a série de transformações, principalmente a saída desse homem do campo para as cidades, aglomeramentos na cidade, a ascensão da burguesia, tudo isso levou a esse renascimento. A ideologia ela é justificadora de acontecimentos concomitantes à sua época, como a expansão comercial, a reforma religiosa e ao absolutismo político. E o seu grande vínculo é com o capitalismo comercial, o primeiro grande movimento cultural burguês. Ou seja, esse período ele vai ser marcado principalmente devido a esse crescimento econômico que a gente estudou nos capítulos anteriores, que agora vem com uma força total, dando uma maior autonomia ao homem. Bom, quando que ocorreu? Entre o século XIV e século XVI, onde, principalmente na Itália, a Itália passa a ser o berço do Renascimento, o berço do conhecimento, mas que também ocorreu na Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda e Bélgica, que compõem os Países Baixos. Quais eram as diferenças do pensamento medieval e renascentista? Eram bem grandes. Por exemplo, no pensamento medieval nós tínhamos o teocentrismo, Deus como centro do universo. Já no pensamento renascentista, ele era antropocentrismo, ou seja, agora é o homem o centro do universo. Pensamento medieval, a verdade estava contida na Bíblia e só quem poderia ler a Bíblia, afinal de contas, quem tinha conhecimento da leitura era o clero, ou seja, era algo restrito e o resto da população tinha que se submeter a esse clero para obter conhecimento. Ainda no pensamento medieval, a vida material era sem importância. Para eles não era importante as pessoas em busca de objetos, em busca de crescimento ou de finanças, não. Havia a questão do conformismo, isso está acontecendo porque Deus quis. A natureza era vista como fonte de pecado, ou seja, nesse período, na nossa história, a gente vai ver que tudo está relacionado ao pecado. E tinha a questão do ascetismo, que é basicamente a renúncia do ser humano aos prazeres carnais em busca de uma vida eterna. E também nós tínhamos o dogmatismo, ou seja, a Igreja Católica ela era cheia de dogmas e ritos que a população deveria seguir e obedecer. Já no Renascimento, a verdade é através da experimentação e da observação. A gente começa a ver, de fato, as primeiras descobertas. A vida terrena e material também é importante. Diferentemente do que se falava no pensamento medieval, as pessoas não precisam viver mais buscando uma eternidade, mas também tem que viver pensando no lucro, pensando no desenvolvimento, pensando no crescimento. Havia uma crença de progresso, não dava mais a questão de conformidade. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, agora as pessoas elas
tinham uma motivação, era incentivado com que elas de fato se acendesse, crescesse, desenvolvesse e não ficasse submetida a, por exemplo, no feudalismo, a um senhor feudal, por exemplo, como antes acontecia. A natureza era vista como beleza, onde o homem se insere. O homem, o ser humano e a natureza não era mais visto como fonte de pecado, mas era apreciado. Havia a questão do hedonismo, que é voltar para si mesmo, adorar a si mesmo, voltar à questão do homem, e a fé era diferente da razão. Pessoal, no Renascimento não quer dizer que as pessoas deixaram a fé, mas agora a razão é utilizada para a explicação, mas elas ainda assim possuíam fé. Bom, essas características do Renascimento. Havia a questão do humanismo, que é a valorização do ser humano, criação privilegiada por Deus. Não é que Deus não existisse, mas que o principal criação de Deus fosse o quê? O ser humano. A questão do antropocentrismo, a ideia de que o homem se encontra no centro do universo, como eu já expliquei anteriormente, individualismo, racionalismo e naturalismo. Isso vai se compor basicamente as principais características desse renascimento. Outras características que a gente vai ter, o hedonismo, como eu falei para você, voltar à figura do homem, olhar para si mesmo, essa vaidade excessiva, cientificismo, ou seja, as coisas eram comprovadas baseadas na observação, em estudos, a questão do empirismo, experimentalismo e inspiração na cultura clássica. A gente vai ver que a observação, a análise, o conhecimento passa a ser as bases desse renascimento e volta-se muito à cultura greco-romana, a valorização dessa cultura. Podemos afirmar que a sua principal característica é o humanismo, que é o homem no centro do universo, a visão que o homem devia estar no centro das preocupações das construções humanas, em oposição à visão teocêntrica medieval. Por que a idade medieval é conhecida como a idade das trevas? Porque não houve um avanço, não houve um avanço no conhecimento, não houve avanço científico, não houve um avanço no modo de vida da população para que ela crescesse de fato, como vai ocorrer no Renascimento. Quais foram os fatores que levaram a esse desenvolvimento do Renascimento? O desenvolvimento da imprensa através do alemão Gutenberg, né? A gente vai ver, gente, que foi essencial para que essa população crescesse, se desenvolvesse, obtesse conhecimento com a questão da imprensa. A máquina de reproduzir agora a literatura, reproduzir livros para que a população tivesse acesso de fato ao conhecimento. A gente viu que na cultura medieval ela era muito voltada para artes de santos, artes de objetos, já que essa população não saberia ler. A ação dos mecenas, que eram homens ricos que protegiam e financiavam os artistas, como banqueiros, reis e papas. Esses mecenas eles foram fundamentais, eram nobres que iam financiar esses artistas, ou seja, ia dar o que fosse necessário para que houve um desenvolvimento a mais nas artes, nas pinturas, na questão da escrita de livros, entre outros. A Itália, como eu falei, é o berço do Renascimento, porque lá houve um desenvolvimento comercial. Pessoal, o desenvolvimento dos burgueses na Itália foi bastante consolidado. Com isso, se há um desenvolvimento comercial, claro que as cidades vão ficar cheias. Então, eu vou ter um desenvolvimento urbano, um aglomeramento de pessoas na cidade. Vai ter o contato com árabes e bizantinos, retomada das obras clássicas perdidas na Idade Média, através principalmente das cruzadas, os herdeiros naturais do Império Romano e o surgimento do mecenato, como eu havia falado anteriormente, que são nobres que vão financiar essas artes. Bom, sobre essas fases, a gente vai ter o trecento, que é a transição da cultura teocêntrica para a antropocêntrica. E aí os grandes nomes, a gente vai ter Dante Alighieri com a Divina Comédia, Petrarca com a literatura, Boccaccio, Giotto, entre outros artistas que foram essenciais para a transição desse movimento. A principal obra que a gente vai ver, uma das grandes obras difundidas nessa época, foi a de Leonardo da Vinci, com a obra de Mona Lisa. Bom, a gente vai ter também o período do Cinquecento, que foi no século XVI, que vai nascer a questão dos papas e a questão dos mecenas. Ou seja, agora
tanto os nobres vão estar financiando essas mercadorias, indo em contraponto com esses papas. Alguns eram a favor. Aliás, o papa muitas vezes era a favor. Algumas das pessoas do clero se tornavam a favor, mas a grande maioria era completamente contra, porque divergia com o que a Igreja Católica pregava. Roma passa a ser o principal centro. A gente vai ter obras como de Ariosto, Torquato Tasso, Nicolau Maquiavel, Rafael, Michelangelo, entre outras. Bom, a nossa aula a gente fica por aqui. Você pode aprofundar mais o seu conhecimento dando uma lida nesse capítulo do nosso livro didático. Façam a tarefa da nossa plataforma SAS e qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvida.